Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11. Uma loucura, rejeitar e desdenhar Jesus. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas. Embora preguemos que a autoria seja dele, os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima. Lucas era médico e provavelmente ele era de Antioquia, e ele escreveu esse livro para apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Nós veremos aqui no Evangelho de Lucas que ele enfatizou a questão da soberania divina, ele também enfatizou a importância da oração. Durante o seu ministério, Jesus orou antes de momentos cruciais. E orações de Jesus são incluídas no Evangelho, 7 das quais estão registradas somente aqui em Lucas, além das parábolas sobre oração registrada apenas também em Lucas. Lucas também mostrou interesse pelas reações emocionais das pessoas. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento, pois todos os dias temos uma palavra de Deus sobre um capítulo da Bíblia. E nós estamos vendo a 4ª parte da divisão de 6 partes do Evangelho de Lucas. Nós estamos vendo agora o ministério público de Jesus, da Galileia até Jerusalém. Começamos no capítulo 9 e iremos até o capítulo 19. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja paralelos de algumas seções individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma boa caminhada solene até a capital, onde Jesus morrerá pelos pecadores, de acordo com a vontade de Deus. E essa também foi dividida, essa grande parte foi dividida em subseções. E nós veremos agora essa síntese do capítulo de número 11. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, por solicitação deles. Eles viram que Jesus orava muito e falaram: Jesus, nos ensina a orar. Na verdade, a vida de Jesus era toda pautada na oração, que isso despertou neles a curiosidade. Eles deveriam pensar se este homem que tem autoridade e poder e faz tantos milagres e prodígios e fala coisas incríveis, vive orando, é porque a oração, nela há algo que eles também precisam praticar. Então, eles viam o exemplo de Jesus era muito grande e a oração era o principal ponto na vida dele. Sim, o crente que não ora não conhece a Deus, nem entende nada, mas é carnal e cheio de si mesmo. Na oração que Jesus ensinou, vemos que ele se dirige ao Pai, ao qual, em primeiro lugar, expressa seu desejo pela santificação do seu reino, ou do nome do Pai. Deus está acima de tudo e deve estar em nossos corações acima de qualquer coisa, por mais valiosa que seja essa coisa. Deus não é negociável, nem entra em disputa com nada, ele é soberano. Depois vêm as demais coisas, das quais não falarei pormenorizada nesse momento. Se ele é soberano, então deve haver um reino, ele deve ter um domínio, um trono. Quando eu invoco o seu reino, eu estou invocando tudo o que Deus é. O seu amor, a sua justiça, a sua bondade, a sua verdade. Nessa oração, vemos que quem nos dá o pão de cada dia é Deus. Por isso lhe devemos dar graças. Muitas vezes pensamos que é nosso esforço, nosso trabalho, nossa dedicação que enche o nosso celeiro, mas não é. É a pura graça de Deus que nos alimenta. É Ele quem nos alimenta. Quanto ao perdão, vemos que Ele é uma garantia, mas Ele é condicional. Se eu não perdoar, como é que eu vou ser perdoado? E se eu cair em tentação? A oração é clara: não nos deixes cair em tentação. Quem é que não nos deixa cair? É Deus. E se cairmos, porque caímos em tentação, não se engane, meu amado, Deus é 100% soberano e nós somos 100% responsáveis. Então vejamos essa primeira parte, que ele está ensinando sobre a oração. Bem, o capítulo 11, então, começa ensinando sobre a oração.
e com os discípulos pedindo a Jesus que lhe dessem esse ensinamento. Lucas registra as instruções de Jesus quanto à oração, acrescentando esse material, talvez com o objetivo de fazer uma ponte entre o questionamento dos discípulos sobre a oração e o ensino sobre o custo do discipulado. Lucas ensinou a seus leitores a importância da oração à medida que a igreja enfrentava as dificuldades desse mundo. É importante salientar que esse pedido não nasceu por acaso, mas foi motivado pelo exemplo da vida de Jesus, que era em constante oração. Senhor, ensina-nos a orar. Os mestres piedosos costumavam ensinar seus discípulos a orar. A forma dessa oração difere um pouco da encontrada em Mateus 6, de 9 a 13, sendo ambas provavelmente um sumário das palavras que Jesus disse em contextos diferentes. Logo, é natural que surjam algumas pequenas diferenças. Em Mateus, Jesus inseriu uma oração padrão como parte do seu sermão. Aqui ele está respondendo a uma pergunta. Repare como Jesus ensina os discípulos a se achegarem a Deus, chamando-o de papai. Um termo que corresponde em aramaico a Abba, que as crianças no templo de Jesus, no tempo dele, usavam para se dirigirem a seus pais. Mas era também um título carinhoso que os filhos adultos continuavam a usar. A Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire pelas suas semeadores, comenta do nome que representa uma pessoa. Assim, a oração pede que as pessoas reverenciem a Deus. Do vir o reino de Deus, com frequência Jesus ensinou a respeito do reino de Deus. E aqui a sua oração contempla o estabelecimento desse reino. Do perdão, os pecadores buscam perdão de pecados que cometem todos os dias e precisam reconhecer que, se não perdoarem uns aos outros, eles mesmos não estarão em condições de serem perdoados. A regra do perdão é perdoar. A regra da misericórdia é ser misericordioso. A regra do não ser julgado é não julgar. Em seguida, lhes conta a parábola do amigo importuno. O amigo é tão insistente e chato que o atende, mas não pelo fato de ser amigo, mas por causa da importunação. Aqui Jesus está falando, então, para que nós sejamos insistentes, persistentes, perseverantes em oração, tendo sempre aquele que eu já disse. Deus está acima dos nossos julgamentos, está acima de tudo. Então, ele não pode ser atingido pelo nosso julgamento. E assim nós devemos insistir, não como o déspota, ou então como aquele que tem o poder que diz, pede mais que eu vou te dar. Não, nós é que devemos nos humilharmos a nós mesmos. Ele sempre é verdade, sempre é amor e sempre é bondade. Ele não faz as coisas por mal. O mal está em nós, não em Deus. Então ele está acima. Nós devemos insistir para vencer o mal dentro de nós. E não para convencer ele. Entendeu? A amizade talvez não fosse suficiente para fazer o homem levantar-se, mas a persistência da parte do suplicante certamente o seria. Ou seja, a oração eficaz deve ser persistente. Deve ter muita persistência mesmo, como eu já disse. Não iremos mudar Deus na sua maneira de decisão, mas a oração vence a nossa teimosia e os nossos pecados. Por isso que devemos ser insistentes. Aprende aí essa. Naquele tempo, numa casa com apenas um cômodo, toda a família dormia numa plataforma elevada. Então, quando uma pessoa se levantava, acordava todas as outras. Ele ainda reforça o seu ensino da persistência com o fato de que, sendo nós maus, somos capazes de fazer o bem. Imagine Deus, que nem é mau. A natureza pecaminosa é entendida como sendo universal. Assim, se até mesmo os pais terrenos, que são maus, dão coisas boas a seus filhos, quanto mais não dará Deus por meio do Espírito Santo? A insistência na oração não é, repetimos, para mudar a decisão de Deus como se isso fosse possível. Nunca. Também não é para convencermos Deus de alguma coisa. Antes é para que nós sejamos vencidos por nós mesmos em nossas teimosias, dureza de coração, idiosincrasias e incredulidade. Por isso devemos ser persistentes, como Deus nos ensina. Jesus e os espíritos maus, que é outra subseção da divisão, dessa terceira divisão.
Jesus e os espíritos maus, vai do verso 14 até o verso 26. Novamente, um espírito envolvendo os espíritos, um episódio, né, envolvendo os espíritos maus. Lucas relata uma agressão ao caráter e ao ministério de Jesus expresso no questionamento. Jesus expulsa demônios pelo poder de Satanás. Isso é muito cruel. Os inimigos de Jesus não negaram o fato de que ele expulsava demônios, porém atribuíram esse poder e essa virtude a Beelzebu, um nome que havia sido utilizado no passado para se referir a um deus pagão, mas que nessa época passou a designar Satanás. Ainda havia outros que, duvidando dele, pediam um sinal no céu para poderem crer. Não somente não criam, mas atribuíam o poder de Deus ao diabo. União é força, divisão é fraqueza. Se Jesus estava se associando a Satanás e ao mesmo tempo trabalhando contra, então estava enfraquecendo o seu próprio reino. Os seguidores daqueles que acusavam Jesus também expulsavam demônios. Se os demônios só podiam ser exorcidados pelo poder de Satanás, então os seguidores dos acusadores de Jesus também eram culpados. O fato de os acusadores não condenarem seus próprios seguidores é prova de que suas acusações eram mesmo falsas. A obra do próprio Deus, veja Êxodo 8:19, Mateus 12:28, registra o Espírito de Deus. Ambas as expressões salientam a verdade que Jesus não expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, pelo contrário, era o poder de Deus que estava com ele. Isso aponta para a verdade adicional de que, com a vinda de Jesus, o reino de Deus havia chegado. Os milagres que estavam sendo realizados eram evidências para aqueles que tinham olhos para ver que Deus estava trabalhando. Nos versos 21 e 22, Satanás é representado como um homem valente, que tem um total controle sobre sua casa, isto é, apenas pessoas sob sua influência. Porém, Jesus é mais forte do que Satanás, e assim o derrotou. Essa é uma maneira vívida de descrever que o reino de Deus não é apenas um conjunto de ensinamentos proveitosos. Envolve o poder para derrotar Satanás. Tem muita gente que acha bacana, interessante as falas de Jesus, e o considera assim como um grande sábio. Mas ele é muito mais do que isso. Isso é poder mesmo. Envolve poder para derrotar Satanás, para expulsar demônios, para curar enfermidades. O fato é que não existe neutralidade nem meio termo. A mensagem do reino traz a real possibilidade para se vencer o mal. E qualquer pessoa que rejeite essa mensagem estará implicitamente aceitando o caminho do mal. Jesus deixou claro que não estava se referindo a uma reforma moral, em que o pecador abandonaria alguma coisa má, mas não coloca nada em seu lugar. O demônio deixou o homem e foi para um lugar árido. Era comum a crença de que os demônios viviam no deserto. Porém, insatisfeito, o demônio volta para a casa de onde saiu, e como ninguém ocupou seu lugar, sua reentrada se torna fácil. O demônio que saiu continua se referindo ao lugar vago como se fosse seu, mas ao voltar a encontra varrida e ornamentada, verso 25. Esperto, o demônio sai e procura outros 7 espíritos piores do que ele e assim invadem aquela casa. O homem havia colocado a sua vida em ordem, porém ficou apenas nisso. O seu coração ainda estava vazio e aberto à influência do mal. O resultado foi que 7 demônios piores do que o primeiro tomaram conta, assim, dele. Seção D de dado, bênção e julgamento. Aqui começa no verso 27 do capítulo 11, que nós estamos vendo hoje, e avança até o capítulo 13, no verso 9. Então, amanhã estaremos vendo bênção e julgamento completamente, mas aqui nós já vamos dar o início. A partir do verso 27 desse capítulo 11 até o 13, verso 9, iremos ver bênção e julgamento. Lucas compilou uma série de relatos, nos quais Deus definiu contrastes entre aqueles que recebem as bênçãos de Deus e aqueles que recebem o julgamento de Deus. Em seguida, uma mulher elogiou a mãe de Jesus. Em sua resposta, ele não negou que Maria era de fato abençoada. Disse que ouvir a palavra de Deus e obedecer a ela traz bênçãos muito maiores. Essa foi a ênfase que ele deu. Não que ela fosse desprezada ou deveria ser rejeitada. Jesus julga a multidão que se reunia e estava indignado que ela pedisse a ele sinais. Jesus respondeu à exigência de um sinal no céu, verso 16. Um pedido como esse só podia ser motivado pela descrença.
especialmente em vista das numerosas demonstrações de poder messiânico que Jesus já havia realizado. Para Lucas, a presença de Jesus já era sinal da atividade redentora de Jesus. Jesus responde a eles do mesmo modo que a experiência de Jonas, que passou 3 dias dentro do grande peixe, era um sinal para o povo de Nínive, e assim a ressurreição de Jesus, depois de 3 dias no túmulo, seria um sinal para que os judeus daqueles dias. Então, motivado por isso, ele começa a citar exemplos de povos que no julgamento haveriam de os preceder e os condenariam. Ele fala da rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, atual Iêmen, que fez uma longa viagem para visitar Salomão. Embora fosse pagã, ela contrastava de maneira favorável com as pessoas que se recusaram a ouvir Jesus, que era maior que Salomão, quando ainda estavam com eles. Ele fala também dos ninivitas. Esse povo se arrependeu quando Jonas pregou, do mesmo modo que a rainha de Sabá. O argumento de Jesus começa do menor para o maior. As pessoas haviam prestado atenção a Salomão e Jonas. Tanto mais agora deveriam ouvir o Filho de Deus que caminhava entre eles. Em seguida, fala por parábolas. Primeira, parábola sobre a candeia. Aqui é retratada uma casa com apenas um cômodo, onde uma lâmpada colocada embaixo de uma vasilha alqueire seria inútil. Porém, se colocada num suporte velador apropriado, iluminaria toda a casa. Depois afirma que os olhos são como a candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo. Quando os olhos funcionam corretamente, o corpo recebe o benefício da luz. Derrama luz nas minhas trevas, conforme Salmo 18, verso de número 28. Pessoas que buscavam sinais não precisavam de mais luz. Ao contrário, precisavam prestar mais atenção à luz que já estava iluminando. Ou seja, o que Deus estava fazendo por intermédio de Jesus já era mais do que suficiente. Jesus termina de falar e explicar pacientemente, e um fariseu o convida então para comer com ele, e ele aceita o convite e vai assim com ele. O fariseu logo nota que Jesus não lavara as mãos, como era costume entre eles. Esse ato de lavar as mãos não estava relacionado com a higiene, mas com o ritual de purificação, pois as mãos entravam em contato com todo tipo de coisas, algumas das quais poderiam estar cerimonialmente impuras. Esse cuidado não era higiênico físico, mas era higiênico espiritual que eles tinham. Assim, os judeus mais zelosos se levantavam antes de comer, porque era dito que as mãos contaminadas, ou seja, que tivessem tocado em alguma coisa proibida pela lei, deixariam entrar no corpo essa corrupção por meio da comida que as mãos haviam tocado. Os fariseus tinham muito cuidado com os rituais de limpeza, porém, essas regras se aplicam somente ao exterior. As pessoas poderiam fazer isso muitas vezes ao dia, mas por dentro continuavam corrompidas pela avareza e outras formas de iniquidade. Jesus então os repreende e os chama de hipócritas, que somente se preocupam com a aparência externa, pouco importando o interior. Então ele aconselha eles a darem a esmola do que tiverem. Literalmente, dê as coisas do íntimo como esmolas. Jesus estava dizendo que há necessidade de uma atitude íntima correta quando se dá algo aos pobres. Quando o interior está em ordem, tudo fica limpo. A NVI, nesse versículo, diz que era para darem do que tinham dentro do prato como esmola, e tudo ficaria limpo para eles. Começa agora uma série de ais. Ai de vós contra os fariseus, que eram bons nos dízimos, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. A oferta do dízimo foi planejada para refletir uma atitude de alegria e espontaneidade de amor para com Deus. Mas os fariseus, com atitude meticulosa de contar até mesmo talos de hortaliças, haviam transformado esse ato num dever opressivo, que amavam os primeiros lugares e as saudações de públicos, e que eram como túmulos que não se veem, pelos quais os homens andam por cima sem saberem. Que a sepultura não tivesse um nome, mas que o próprio lugar da sepultura não estava demarcado. Tocar um túmulo tornava a pessoa cerimonialmente impura, números 19 e 16. De modo que as sepulturas eram caiadas com o objetivo de advertir as pessoas. Logo, um túmulo não demarcado era uma fonte oculta de contaminação.
Um dos peritos na lei, um advogado e também um religioso, que já lei se refere à lei de Deus, ouvindo isso se ofendeu e buscou explicações de Jesus, mas também contra eles Jesus falou. Eles eram daqueles que gostavam da primeira cadeira, os assentos que ficavam à frente, voltados para a congregação e que eram reservados para as pessoas mais importantes. E das primeiras saudações também eles gostavam. Eram cumprimentos elaborados que demonstravam a importância da pessoa que os recebia. Eles ainda eram dos que atavam fardos superiores às forças dos homens. Os peritos legais acrescentavam à lei uma multidão de regulamentos com o objetivo de impedir que a lei fosse quebrada. Porém, essas restrições causavam uma enorme opressão. Jesus continua com seus ais e se dirige aos peritos na lei que edificam túmulos aos profetas. Os peritos na lei construíam túmulos para os profetas e pensavam que dessa forma estariam honrando esses homens de Deus. Contudo, isso era, na verdade, uma complementação da obra daqueles que os mataram, porque estavam se opondo ao Cristo de quem aqueles profetas haviam falado. A própria atitude deles os colocava em grandes apuros, uma vez que davam testemunho de que aprovavam os feitos dos antepassados que mataram os profetas. Os antepassados matariam os profetas e eles lhes edificaram os túmulos. Essa declaração de Jesus, do verso 49, de que lhe mandará profetas e apóstolos, não é uma citação do Antigo Testamento, nem de nenhum escrito antigo conhecido. Jesus pode estar descrevendo a maneira providencial na qual Deus interage com o seu povo. A própria geração de Jesus era culpada, pois ao rejeitá-lo estavam também rejeitando implicitamente todos os profetas que haviam falado dele. Assim também eram culpados do sangue aqueles homens justos. Abel foi a primeira vítima de homicídio, Gênesis 4:8. E Zacarias foi o último assassinado registrado pelo Antigo Testamento, 2 Crônicas 24, 21, 22 e Mateus 23, 25. Ainda mais, um ai contra os peritos da lei, que tinham tomado a chave da ciência. Ao sobrecarregar a lei de Deus com as tradições humanas, os intérpretes da lei tornaram impossível para as pessoas comuns compreenderem a lei, quanto mais observar a lei. Os fariseus e intérpretes da lei utilizavam até mesmo suas próprias tradições para escapar das exigências da lei. Depois disso, desse enfrentamento de Jesus contra os fariseus e os peritos e os mestres da lei, eles começaram a opor-se fortemente a Jesus e buscavam interrogá-lo, a fim de terem algo do que o acusarem. Como apanhariam ele? Uma palavra que traduz um termo grego usado para caçar animais selvagens. Muito cruel e terrível essas atitudes. As 11 começa dizendo assim, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Esse é o primeiro versículo do capítulo número 11 do Evangelho de Lucas, que tem no seu total 54 versículos, e o último é, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Jesus estava expulsando espíritos malignos e o acusavam de que ele fazia isso pelo poder principal dos demônios. Imaginem o que não dirão dos seus seguidores que hoje servem ao Senhor. De nós, como se não bastasse, pediam a ele um sinal. Jesus tinha uma espada afiada em sua boca e com ela não alisava os fariseus, nem os escribas, nem os saduceus, nem os doutores da lei. Antes, Jesus pregava a verdade, a justiça e o amor. E esse é o convite que eu faço para você. Pregue a verdade, a justiça e o amor. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 13. A porta está se fechando, hein? É melhor você entrar logo. Capítulo 13 de Lucas. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você acompanhar, porque diariamente nós temos um vídeo novo. Todos os dias, um vídeo novo da Palavra de Deus. Então clica aí para você nos acompanhar.
A parte escrita que você deve se interessar está em jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Em breve vai ser rádio e TV, porque nós vamos colocar a imagem também. Então fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.